Lucas Pedrosa com as notícias do Vasco da Gama. Lá no Vasco não tem ninguém melhor do que ele. Vamos lá, Lucas Pedrosa, boa tarde aí pra você. Boa tarde, Dilson. Boa tarde também, meus amigos que acompanham os donos da bola. Como a gente vem falando, o Vasco tinha uma venda prevista para a janela de transferências no meio do ano, para justamente quitar as pendências que vem no time realmente em 2020, que já vinha de 2019, isso já foi quitado, mas por ano de 2020 essa venda era muito importante para o Vasco conseguir colocar as contas em dia. Só que a crise do coronavírus atingiu realmente o Brasil e o Vasco da Gama não ficou fora disso. O Gigante da Colina continua sofrendo e vai sofrer mais ainda, apesar de ter feito alguns pagamentos. E aí o que aparece? As vendas domésticas, as vendas para o mercado brasileiro como uma opção. Eu falei aqui do Marrone há um tempo que ele tinha recebido uma proposta do Atlético Paranaense por 50% dos direitos dele no valor de 12 a 13 milhões de reais. Essa proposta foi recusada pelo Vasco porque o Marrone, no entendimento do Vasco da Gama, vale mais do que isso, só que com essa crise, pode ser que se vier uma proposta parecida com essa, o Vasco, quem sabe, venda o Marrone, até porque as pendências vão continuar. E aí o Atlético Mineiro, que hoje é comandado pelo Jorge Sampaoli, já tem aí um monitoramento em cima do Marrone. O Sampaoli fez uma lista lá de reforços que ele pretendia e o Atlético Mineiro sondou realmente o Marrone. O André Mazuca até admitiu isso, eu conversei com ele e ele falou realmente que o Marrone foi sondado. Então pode ser aí que o Vasco da Gama perca um jogador importante, mas consiga pelo menos colocar as contas em dia e honrar com seus compromissos, ainda mais na crise que a gente vive. Agora eu volto com você, Edilson. Um forte abraço. Valeu, Lucas Pedrosa. Pois é. Uma piada de mau gosto. Por que isso? Porque o Atlético Mineiro não vai ter uma grana suficiente para dar ao Vasco ao ponto de acabar, ou pelo menos fazer com que o clube quite algumas dívidas. Mas tem 3 jogadores que estão nessa negociação aí. Estão sendo oferecidos, deve vir mais um dinheirinho. Mas a venda interna não vai resolver o problema do Vasco. Mas 3 jogadores do Atlético não viria e resolveria numa transação também. Aí tudo bem. Aí é uma questão do Ramon de reforço, analisar para reforçar o time. Isso. Agora, você pegar um jogador como o Marrone, da base, jogador que pode ter futuro, e vender para o mercado interno, essa grana não vai resolver o problema. Se você pensar num troca-troca, pode resolver o problema técnico do time. Aí, ok. Agora, vender por dinheiro, o Atlético não vai dar ao Vasco o dinheiro que o Vasco precisa. Então é melhor ficar com o Marrone. Vamos ver o Heraldo Leite participar com a gente aqui também. Boa tarde ao Heraldo. O Heraldo falando dessa transação do interesse do Atlético no Marrone e numa troca. Eu até falei aqui, podendo dar 3 jogadores, dar uma quantia, enfim. Existe já uma negociação nesse sentido aí. Edilson, um abraço a todos aí que nos acompanham, os donos da bola. Eu ouvi o Sampaoli impressionado com 3 jogadores do Vasco, Marrone, Andrei e Raul. O Raul ele já podia levar, era um favor que fazia para o Vasco abrir espaço ali para o Bruno jogar, por exemplo, que é da mesma posição e está sem espaço, porque tem o Raul que foi contratado, era um queridinho do Abel, o Raul não saía do time de jeito nenhum e é um jogador de recursos limitados. Acho que o Andrei e o Marrone o Vasco não pode abrir mão. Se não me engano, o Marrone tem um passe fixado em 14 milhões, o preço da multa rescisória dele. E o Vasco não tem que abrir mão por qualquer dinheiro. O Atlético quer fazer uma troca? Quem sabe pode trazer o zagueiro Gabriel, por exemplo, que jogou no Botafogo. Excelente zagueiro, o Vasco precisa de mais um zagueiro. Usaram não um por um, hein? O Gabriel e mais alguma coisa. Bota um dinheiro, bota mais o Gabriel zagueiro, bota mais um jogador aí, sei lá quais são as opções que o Atlético tem para oferecer. Eu acho que esse negócio do troca-troca é uma ideia inteligente. É uma ideia inteligente. Dentro do mercado brasileiro, você não tem muito dinheiro circulando, né? Então você fazer um troca-troca, agora tem que ser pensado para ninguém levar prejuízo. Lá na minha terra, lá em Campos, quando a gente trocava botão, e fazia uma troca melhor, se dizia que deu uma manta no adversário, no seu concorrente. Então o Vasco tem que tomar cuidado para não levar uma manta do Atlético Mineiro, né? O Atlético sair com vantagem sobre o Vasco da Gama.
Entendi perfeitamente, né? Seriam 3 contra 1, não sei o quê. Você trocou botão também quando era criança? Não, a minha infância foi em Petrópolis, e lá em Petrópolis a gente não tinha essa maneira Mas levou de trocar um manto, botão. né? Levou um manto, que eu entendi que o Heraldo quis dizer, né? Levou uma pernada, levou, né? Uma jogada inteligente, né? Isso, entendeu? Mas seriam 3 contra 1. Na verdade, o Atlético está oferecendo 3 jogadores e teriam mais 2 aí. Me ajuda aí, produção. Seria o Otero e mais um outro jogador. Enfim, seriam 3 contra 1. Otero, Gabriel. E mais um, podia ser, sei lá, o Casares. O Casares eles não vão dar, mas o Otero é bom jogador. E mais um jogador aí para compor pelo Marrone. Talvez fosse um bom negócio para o Vasco. Monta o time, ver quais são as suas necessidades, né? Mas o Atlético vai dar 3 jogadores pelo Marrone? Veja bem, a notícia de que há uma conversa de uma possível troca e colocou uma lista à disposição do Vasco, que o Vasco poderia escolher 3 jogadores. Ele queria aí, o Marrone seria o grande nome para ir para lá. Sei lá, será que o Marrone está valendo 3 também? Mas tudo bem, se o Atlético tem que ver quais os jogadores da lista do Atlético, né? Porque o Marrone não vale 3 jogadores do Atlético. Não, o Marrone não vale isso. O Marrone pode valer 2, só se for 3 pangaré. Aí não resolve o problema do Vasco. O Vasco tem que resolver o problema dele, ou financeiro ou técnico. Para trocar por trocar e não resolver problema, deixa como está. Tem que ser 3 bons jogadores para chegar jogando, porque o Marrone está jogando. Ainda que não tão bem, é um titular lá do time, está jogando. No Campeonato Carioca desse ano. Hoje você não consegue destacar hoje um cobrador de faltas. Um exímio cobrador. E olha que o Brasil tinha um monte, né? Sempre teve um monte de cobradores, assim, fantásticos. E agora, me ajuda a lembrar uma falta, que você lembra de um gol que foi feito de falta desses últimos aí 12 meses, 18 meses. Difícil, não é, Andrei? É uma lacuna que está aberta aí para jogadores. É verdade. O último gol de falta que eu lembro, assim, nosso, foi do Bruno César contra o Fluminense no Campeonato Brasileiro. E acho que um batedor também que é muito bom, assim, capricha, mas não é brasileiro, é o Otero do Atlético. Ele faz muitos gols de falta e é um cara que também tento ver como ele bate na bola, ver a batida dele ali, que é uma batida muito diferente, tenta aprender com ele também. A seleção ficou muito tempo sem marcar gol de falta, aí o Felipe Coutinho marcou outro dia um gol de falta, depois de acho que 6 anos que o Brasil não marcava um gol de falta. O ano passado, no Campeonato Brasileiro, o artilheiro na cobrança de faltas fez 3 gols e foi um zagueiro. O Rafael Vaz, que jogou aqui no Rio também. Ele fez 3 gols. Nenhum jogador depois dele fez mais de um gol em cobrança de falta. Foi a pior média da década. Trazendo aqui para o Rio, o time do Flamengo faz gol de tudo quanto é jeito, só não faz de falta. Quer dizer, a lacuna está aberta. Vamos treinar, Andrei, vamos treinar que você tem vocação para isso, hein? Pode deixar. Tô sabendo que em casa está arrumando a cozinha, está fazendo pizza, você está fazendo e treinando também, né? O que você tem feito aí nessa quarentena? Pô, eu tenho tentado jogar videogame, jogo de tabuleiro, dominó, tentando ocupar a mente de alguma forma, porque é difícil ficar trancado, né? E tenho treinado também, sempre tenho tirado 1 hora, 2 horas para estar treinando, fazendo o que o Vasco passou pra gente, a planilha. E tenho tentado, e também vendo as séries, né, que Netflix, filme, porque já estamos 2 semanas em casa esse tempo todo, então sem fazer nada, só deitado é ruim demais. Agora, como é que é a relação com o Guarim, com o Cano, né? Os gringos que chegaram ali. Eu posso acrescentar nessa tua pergunta? O torcedor do Vasco tem muita esperança e curiosidade no Benítez. Jogador recém-contratado, entrou contra o Goiás durante o segundo tempo, e eu queria que você também falasse sobre ele, o que ele acrescenta ao time do Vasco, porque o torcedor ainda não viu ele jogar e você viu ele treinar. Nossa relação ali com o Cano, com o Guarim é muito boa, são uns caras excepcionais, o Cano é o nosso artilheiro no ano.
É um homem-gol, é um cara que se a bola chegar nele, ele vai fazer gol. E o Guarim é um cara espetacular, é uma técnica que, pô, é diferente demais. É um cara que eu tô ali perto, tô do lado. Tento aprender com ele o máximo possível, porque é um cara que faz coisas diferentes. E é um cara que teve um currículo muito bonito na Europa. E o Benítez é um atacante rápido, é um cara diferente também, que conduz a bola muito rápido, tem a finalização muito boa. Ele estreou quando estávamos num momento não tão bom, mas eu tenho certeza que ele vai ajudar muito o Vasco. A torcida pode botar expectativa nele, porque é um grande jogador que treina muito e se dedica.